Graça e paz para todos, boa noite. Vou começar já adiantando uma coisa. Hoje é a noite de você sair de cima do muro. Hoje é a noite que o Senhor vai te tirar desse terreno tão perigoso, que é o terreno da indecisão. Na força do Espírito Santo, com a graça do nosso bom Deus, você vai sair hoje desse terreno perigoso da indecisão. Feche os teus olhos no nome de Jesus. Vamos orar um pouco mais. Pai, no nome de Jesus, agradecemos a Ti pela Tua bondade, que apesar de nós, apesar de nossas imperfeições, nossas resistências, o Senhor nos ama incondicionalmente. E o Senhor provou isso quando enviou o Seu Filho, o Seu único Filho, para morrer por nós, para que nossa vida tivesse sentido, para que nós tivéssemos razão para viver. Nós queremos te agradecer por essa noite, pela tua presença, pela tua voz que tem sido manifestada de várias formas aqui, e essa voz tem um propósito principal, que é expressar o teu grande amor por nós. No nome de Jesus, alcança corações aqui, que pessoas conscientemente, iluminadas pelo teu Espírito Santo, possam te escolher, Senhor, possam dizer, declarar com sua boca, com suas bocas, que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. Seja assim em nome de Jesus, para a tua honra, a tua glória e exaltação do teu santo nome, Pai, em nome de Jesus, amém, amém. Bom, queridos, a vida é feita de decisões, decisões que determinam fracasso, decisões que determinam sucesso, determina ganho, determina perda, decisões que determinam vitórias, determina derrota, enfim, são nossas escolhas que definem o nosso presente e que definem o nosso futuro. Não tem como não escolher, porque até quando não decidimos, já escolhemos. Eu quero falar sobre a escolha mais importante na vida do ser humano. A escolha que vai decidir qual é a lei ou qual é a cultura que vai governar a nossa vida. Eu quero falar sobre a escolha que vai definir onde nós vamos passar a eternidade. Se é na presença de Deus ou se é eternamente distante dele. Eu quero ler um texto que já foi citado aqui pelo Tiago, agora no final, está em Apocalipse capítulo 3, verso 20, é um texto conhecido, texto claro. Apocalipse 3, 20, diz assim, está aqui no telão: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Vou repetir: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Essa palavra foi destinada à igreja de Laodiceia, uma das 7 igrejas da Ásia descrita no início de Apocalipse. E a igreja de Laodiceia era uma igreja conhecida por sua mornidão espiritual, uma igreja que era definida como uma igreja que não era nem fria e nem quente, uma igreja que faltava decisão, uma igreja que faltava compromisso. E como nós lemos no texto, o texto diz que o Senhor estava a ponto de rejeitar aquela igreja, porque ele exorta aquela igreja nos seguintes termos: porque tu dizes, porque tu dizes, não sou quente, nem sou fria, ele diz, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Então, a indecisão daquela igreja, aquela característica de mornidão espiritual, que significa indecisão, significa falta de compromisso, significa o que nós vimos aqui nessa peça, uma vida em cima do muro. E essa condição, essa característica, é uma característica que provoca náusea no Senhor. Ele diz, porque você não assume uma posição, porque você está nessa indecisão, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca.
Há a frase que nós podemos definir essa igreja de Laodiceia, é aquela frase de alguém que está em cima do muro. E talvez essa seja a tua condição hoje aqui nesse lugar. Você de alguma forma já foi convencido, já foi convencida da sua situação espiritual, você já foi advertido, Deus é possível que já tenha usado algum canal, algum meio para falar contigo, você está ciente, você tem consciência de que você não vive uma condição espiritual favorável, você espiritualmente está indeciso, está em cima do muro, porém, entretanto, você não se decide, você não se compromete, você continua em cima do muro, e como nós falamos anteriormente, é uma condição, espiritualmente falando, extremamente perigosa, alguém que não toma uma posição diante de uma mensagem, diante de um convite tão irresistível, tão claro, através do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu lembro de uma frase que é importante a gente fazer menção dela, uma frase que diz assim: nós só teremos tudo de Deus, se Deus tiver tudo de nós. Você não pode esperar receber a graça de Deus na sua plenitude, receber o favor de Deus em sua plenitude, enquanto você se encontra na indecisão, enquanto você se encontra em cima do muro. Nós vamos ter todo o favor de Deus, nós vamos ter todo o bem de Deus, se Deus tiver toda a nossa vida, todo o nosso coração. Deus quer, com certeza, tirar pessoas aqui da mornidão espiritual. Não há neutralidade no mundo espiritual. Quando nós lemos as Escrituras, nós identificamos claramente dois reinos, um reino de luz e um reino de trevas. Não tem um reino intermediário, não tem um reino de luz de abajur. Nós olhamos para as Escrituras e nós identificamos dois reinos, um reino de luz e um reino de trevas. Então, não há neutralidade no mundo espiritual, mesmo que de forma inconsciente, nós decidimos certo ou decidimos errado. Então, não há neutralidade. Deus nos deu uma virtude chamada livre-arbítrio. E o livre-arbítrio nos faz responsáveis por nossas escolhas. O texto que nós lemos é um texto condicional. Diz: eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. Então, Deus nos deu livre-arbítrio. Deus nos deu liberdade de decisão. E nós, mediante a decisão, a escolha que nós fazemos, nós seremos responsáveis por ela. Nós seremos favorecidos ou nós seremos desfavorecidos. O texto diz: eis que estou à porta e bato. É interessante ressaltarmos que o Senhor, Ele não força a barra, o Senhor, Ele não arromba a porta. O texto diz que Ele bate a porta e Ele espera uma decisão. E nós vemos também aqui nesse texto o que o Senhor vai fazer com aqueles que responderem positivamente a esse toque, com aqueles que conscientemente abrirem a porta do seu coração, porque essa porta aqui é uma figura da nossa vida, essa porta é uma figura do nosso coração, e o texto diz que o que o Senhor vai fazer com aqueles que abrirem a porta. O texto diz que Ele vai entrar, e o texto diz que Ele vai cear. Cear fala de intimidade, cear fala de aceitação, cear fala de paternidade, cear fala de proteção. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir a porta, ele vai entrar. E à medida que ele entra, o texto diz que ele vai cear. Ele vai estabelecer um relacionamento íntimo, sentar à mesa, partir o pão. E isso revela o coração paternal do nosso Deus. Eis que estou à porta e bato.
E Ele quer entrar na tua vida, Ele quer estabelecer um nível de relacionamento íntimo com cada um de nós. E o texto diz, o que nós devemos fazer quando o Senhor bate a nossa porta? O texto diz o que nós devemos fazer quando nós nos encontramos nessa condição de morno, espiritualmente falando. Quando nós nos encontramos nesse campo, que é chamado campo da indecisão. O texto diz que nós precisamos ouvir. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz. Nós precisamos ouvir. Ouvir aqui está no sentido de dar crédito. Ouvir aqui está no sentido de considerarmos essa voz como um chamado de Deus, como um convite do Senhor para a nossa vida. Se nós ouvirmos, se nós dermos crédito a essa voz, se nós considerarmos que é o Senhor que está falando conosco, Ele vai entrar. Eu não sei quantos aqui já viveram alguma experiência assim, direta com a voz de Deus, mas quando eu reconheci Jesus como meu Senhor, meu Salvador, não foi numa condição assim como essa, com tantos fatores espirituais assim favoráveis. Eu estava numa madrugada negra, tenebrosa, fora de si, em risco inclusive, e eu por um momento tive um lapso de sobriedade, que fez com que eu tivesse uma leitura da situação na qual eu me encontrava. E quando eu me deparei com a situação que eu me encontrava, caí em si e eu ouvi uma voz: eu tenho algo melhor para você. E aquilo foi determinante para mudar a minha história. Foi determinante por quê? Porque eu ouvi e considerei como uma voz de Deus. Eu ouvi e considerei como uma voz que veio claramente para me livrar. Então o texto diz, se alguém ouvir no sentido de dar crédito, ouvir no sentido de considerar essa voz como a voz de Deus, e Deus fala. A Bíblia diz que Deus fala de muitas formas e muitas maneiras. Deus fala diretamente conosco, Deus fala através da tua palavra, Deus fala por circunstâncias, Deus fala por sonhos, Deus fala de muitas formas e muitas maneiras. E Ele está falando contigo hoje. Você não saiu da tua casa e veio a esse lugar para ser gentil com alguém que te convidou ou não. Você conseguiu sair da tua casa, fazer o percurso que você fez e chegou até aqui, porque o Senhor te ama. E Ele quer entrar na tua vida, Ele quer fazer parte da tua intimidade, Ele quer sentar à mesa contigo. E esse termo é interessante porque o que está aqui nesse texto não é um convite a uma religião, é um convite a um relacionamento. Então nós precisamos ouvir, dar crédito à voz de Deus. E quando nós consideramos essa voz, esse toque, como um toque de Deus, como prova do amor de Deus por nós, nós decidimos. Precisamos decidir. E decidir é abrir a porta. Quando nós abrimos a porta, quando nós permitimos que o Senhor entre em nossa vida, entre em nossa casa, faça morada em nós, nós deixamos de ser aprisionados, deixamos os tantos cativeiros que infelizmente acometem o homem, nós começamos a experimentar uma verdadeira vida. Mas isso começa, esse processo, o start desse processo começa em ouvir o Senhor, começa em abrirmos o nosso coração. Eu gosto de um texto, eu quero mencioná-lo, que é Isaías 1, 19. Esse texto diz assim: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra, porque a boca do Senhor o disse. Um outro texto condicional: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra, porque a boca do Senhor o disse.
Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir, der crédito, eu vou entrar. Vou cear com ele e ele comigo. Esse não é um convite para uma nova religião. Não é um convite para ser evangélico. Jesus não nos chamou para ser evangélico. Jesus nos chamou para sermos e fazermos discípulos para Ele, seguidores. Esse é um convite para um relacionamento que transforma radicalmente a nossa vida. Alguém que passa a nos influenciar, direcionar a nossa vida, guiar os nossos passos. Alguém, um ser eterno, magnífico, incomparável, que passa a fazer parte da minha intimidade, que senta em nossa mesa. Se alguém ouvir, der crédito e abrir, ele entra. Essa decisão, ela é pessoal. Ninguém pode fazer por você. É você que abre. Mas o Senhor tem te dado muitos toques aí no longo da sua existência. Se você parar para refletir nessa hora, e eu sei que tem muitas pessoas aqui que estão convencidas disso, de que durante a tua existência, o Senhor já te deu vários toques. O Senhor tem te chamado de forma clara. Clara. O Senhor deu um toque profundo em toda a humanidade, quando deu o que Ele tinha de melhor, para morrer na cruz pelos nossos pecados, para que nós pudéssemos ser salvos, para que nós pudéssemos ter a garantia da vida eterna. E Ele segue, porque Ele nos ama, Ele não desiste do homem, Ele segue nos tocando, Ele segue nos levando por caminhos e circunstâncias, para nos convencer de que não há uma vida melhor do que uma vida na presença dEle, do que uma vida governada por Ele, do que uma vida conduzida pelo Seu Espírito Santo. Então, você que entrou aqui nessa noite, você tem vivido esse dilema da indecisão, talvez por alguma desconfiança, talvez por vergonha, talvez por medo de fracassar, alguma coisa tem deixado você nesse campo perigoso, chamado campo da indecisão. Hoje é o dia de sair do muro, hoje é o dia de você sair da condição que se encontrava aquela igreja em Laodiceia, uma igreja que era morna, uma igreja que estava no engano de pensar que é possível viver na neutralidade. Nós só temos um dia, nós vamos nos deparar com duas escolhas. Vamos nos deparar com dois perfis, duas características de Jesus, que definem nossa escolha. Ou nós nos encontramos com Jesus Salvador, ou um dia nós vamos nos encontrar com Jesus Juiz. Não tem meio termo, não tem como ficar em cima do muro, não tem como ficarmos com a nossa vida na indecisão. E você entrou aqui nessa noite para decidir com convicção Jesus Cristo como teu Senhor e como teu Salvador. Romanos 10, capítulo 9 diz: se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração crê que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Se com tua boca confessar Jesus como Senhor, em teu coração crê que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Simples assim. Uma vida transformada, uma eternidade garantida por uma escolha. Uma escolha. E o Senhor está tocando você nessa noite. Desde que você entrou aqui, o Espírito Santo tem tocado você. Ele tem tocado o teu coração com um propósito, para que você conscientemente abra o teu coração, abra a tua vida, para que Ele entre na tua história e para que você possa desenvolver um relacionamento íntimo, pessoal e profundo com o Senhor Salvador da tua vida. Coloque-se de pé no nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor. Nós cantamos uma canção, dentre tantas outras,
tremendas aqui. Nós cantamos uma canção, faça morada em mim. Faça morada, Senhor, em mim. Que seja de fato essa declaração no teu coração. Que você possa, com toda a convicção da tua alma, dizer: Senhor, faça morada em mim. Porque o Senhor começou a tocar a tua vida desde o princípio aqui. O Espírito Santo tem tocado a tua vida. A decisão de abrir é tua. A decisão de dizer: Senhor, abre o meu coração, é tua. Fecha os teus olhos em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor. Que a tua resposta a um Deus gracioso, misericordioso, nessa noite, seja sim. Seja abrir a porta. Seja abrir o teu coração. Que você seja salvo nessa noite de tudo que aprisiona a tua alma. Que você seja salvo nessa noite das fobias, da solidão que atormenta a tua alma. Que a graça de Deus invada o teu coração e traga libertação para a tua vida. Que a alegria que há muito tempo você não desfruta brote na tua vida. Que você diga para o Senhor nessa noite: Senhor, eu saio do muro, eu saio da mornidão espiritual, eu decido a tua presença, eu decido não mandar mais na minha vida, eu decido não governar a minha vida, eu entrego em tuas mãos a minha vida. Que tu seja do meu Senhor, que tu possas me dirigir no centro da tua vontade. Espírito Santo, segue batendo em teu coração. Que a tua resposta seja ouvir, que a tua resposta seja abrir, para que você viva uma vida de intimidade com a pessoa mais fascinante que esse mundo já viu. Que a graça de Deus invada o teu coração. E essa história é resultado de uma escolha, resultado de uma decisão. Pai, no nome de Jesus, toca pessoas aqui nessa noite, e que esse toque seja correspondido com porta, com coração aberto, correspondido com um sim, em nome de Jesus, Pai. Se porventura ainda há alguma resistência, se porventura, Senhor, há ainda alguma barreira, caia por terra no poder e na autoridade do teu nome, Senhor. Que o teu reino venha, que o teu reino venha, vai dissipando toda a resistência. Que haja nessa noite vidas que digam para ti: seja meu Senhor, seja meu Salvador, Pai. Quebra cadeias aqui nessa noite. Toda e qualquer modalidade de prisões seja quebrada em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós declaramos, profetizamos corações abertos, corações desimpedidos, totalmente livres, para reconhecer a salvação em Ti, em Cristo Jesus, abertos para um relacionamento contigo, Pai. Seja assim em nome de Jesus, para a Tua honra, a Tua glória, Senhor, para a exaltação do Teu nome, Pai. No nome de Jesus. Hoje é dia de você sair de cima do muro. Se você está aqui nessa noite, talvez esteja desviado dos caminhos do Senhor. Um dia você desfrutou da vida de Deus, um dia você caminhou com o Senhor, provou do Senhor, provou da graça de Deus. Por algum motivo você se distanciou, você está longe da mesa e da casa do Pai. Hoje o Senhor abre uma grande oportunidade para você, porque Ele não desistiu de você, Ele te ama, nunca deixou de te amar.
é um pai que está disposto a recomeçar contigo. Então eu quero te convidar em nome de Jesus a sair dessa condição, sair dessa mornidão espiritual e se voltar para o Senhor, se voltar para a casa do Pai. Você que está aqui nessa noite, entrou aqui nesse lugar e vive por tempo nessa indecisão, e você tem colocado a tua vida num nível extremamente perigoso de exposição espiritual, viver nesse mundo tenebroso, fazendo escolhas que têm roubado a tua vida, têm roubado a tua dignidade, têm roubado o teu vigor, têm roubado a tua família. Hoje é o dia de você se encontrar com a vida eterna. Hoje é dia de você receber do Senhor, por sua graça e misericórdia, a salvação em Cristo Jesus. Se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, se em teu coração crer que Deus ressuscitou dos mortos, tu serás salvo. Hoje é dia de você dizer para Ele: Senhor, entra na minha casa, entra na minha vida. Eu quero reforçar para você, dizer para você que não é um convite para mais uma religião, é um convite a um relacionamento. Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. No nome de Jesus, enquanto nós ministramos uma canção aqui, corresponda ao toque do Espírito Santo na tua vida, corresponda ao toque do Senhor na tua vida. Sai do teu lugar em nome de Jesus, vem até aqui, eu quero orar por você. Sai dessa condição de mornidão, sai dessa condição de indiferença, vem para a luz do Senhor, vem receber o abraço do Todo-Poderoso.